2.202 dias, mais de 6 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E a pergunta quem mandou matar Marielle começa a ter uma resposta. Ontem, a operação conjunta da Polícia Federal com a PGR e o Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu 3 suspeitos de serem os mandantes do crime. São eles: Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro; Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio; e o irmão dele, Chiquinho Brazão, deputado federal do Estado pela União Brasil. A operação aconteceu depois que o STF homologou na semana passada a delação premiada do ex-PM Rony Lessa, assassino confesso da morte de Marielle. Lessa apontou que os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia do Rio articularam o assassinato após um infiltrado no PSOL revelar que a vereadora tinha orientado os moradores de Jacarepaguá sobre as grilagens em áreas de milícia, na zona oeste da cidade. Segunda-feira, 25 de março de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Você já sabe, a gente vai conversar sobre o caso Marielle. E hoje, excepcionalmente, a gente está ao vivo. Então, você que está assistindo pelo YouTube agora, pode mandar seu comentário, pode mandar sua pergunta, que a partir de agora eu vou conversar com um jornalista e escritor também, o Flávio Costa, que acompanha o caso Marielle desde o momento zero, desde o momento do assassinato. Flávio, que prazer te receber aqui pessoalmente. Prazer todo meu, Gabi. Vamos nessa, então, tentar começar entendendo os erros das investigações, como a gente chegou até aqui, 6 anos e 10 dias depois, a gente está chegando finalmente aos mandantes e a quem planejou o caso Marielle, né? Tem um componente novo aí, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos conversar primeiro sobre os erros e o que o Rivaldo Barbosa, que foi nomeado ali no momento, né, um dia antes, na verdade, do assassinato da Marielle, o que ele fez para atrapalhar de fato? Ele era alguém de muita confiança da família, inclusive a investigação não foi federalizada por isso, né, por ser alguém da confiança da família da Marielle. Então, vamos tentar entender tudo isso, partindo desse princípio. Muito obrigado, Gabi, pelo convite. É uma honra estar aqui falando com você sobre esse assunto tão importante. Se você lê o inquérito, as primeiras 300 páginas do inquérito do caso Marielle, você vai notar, e você não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, você vai notar uma série de lacunas, pequenos erros, tomada de depoimentos estranhos, em que não se é perguntado, né, situações específicas, né, para aquelas pessoas. Já começa assim, na cena do crime. A cena do crime não foi preservada da melhor maneira, né? Você tem que preservar ali para a perícia, né? A cena do crime. Você tem o recolhimento das cápsulas, né? De 9mm, de maneira que foi recolhido de uma maneira que as cápsulas ficaram imprestáveis para a perícia. Então, vocês não conseguiram identificar ali digitais, né? Você tem ali os policiais civis não tomaram depoimento de testemunhas. Precisou uma jornalista, né, a Vera Araújo do Globo, ir ao local durante a semana e encontrar testemunhas, né, do momento, né, do atentado, que é uma coisa básica, né, numa investigação. E foi genial da parte da Vera, inclusive. Isso, né, um trabalho... a Vera, né, é um dos principais jornalistas desse caso, né, a Vera, o Chico Otávio, o Sérgio Ramalho, que trabalhou comigo tanto no Intercept quanto no UOL. E ali mesmo já começa o Rivaldo a desmerecer o trabalho da Vera Araújo. Ele já indica que aquelas testemunhas não eram importantes, já numa posição meio estranha, né? Ele já começa... Agora, a gente vendo, né, de maneira retrospectiva, ele já desconsidera, parece que 2 testemunhas que ele não queria ouvir. O Rivaldo é um delegado, um dos delegados... de maior prestígio, né, na polícia do Rio de Janeiro. Ele ajudou a criar a delegacia de homicídios, né, estruturar concentrar, né, a delegacia de homicídios, os homicídios ocorridos na capital. Ele indica
para ser ele é nomeado, né, pelo interventor Pelo Braga Neto. Braga Neto, que, na verdade, Richard Nunes, né, o general que foi indicado para a Secretaria de Segurança Pública, o nomeou, né? E aí ele é nomeado no dia 8 de março, no dia 13 ele toma posse, no dia 14 a Marielle é assassinada junto com o Anderson, né? E a Fernanda, a assessora dela, escapa do atentado. E ele indica já o Giniton Lages, que é um cara que já é um delegado titular da Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense. Que passou a ser o responsável pelo caso, Marielle. Pelo caso, você já nota ali que você pega o primeiro relatório dos policiais, tem ali alguns testemunhos falando que uma assessora da Marielle recebeu uma ameaça, né? Ela estava em um ônibus e um cara chegou, manda sua vereadora tomar cuidado. Quando essa assessora é interrogada, não é perguntado nada sobre isso. Não é perguntado se ela poderia fazer um reconhecimento dessa pessoa, não é perguntado o que o cara falou. Então, assim, você vê várias coisas estranhas, né? Você tem, por exemplo, chega um disco de denúncia a respeito de um policial militar que trabalhava na Câmara que teria supostamente passado a rotina de Marielle para os assassinos. Não há nenhuma investigação sobre esse cara. Eles pegam esse disco de denúncia, chamam o cara para depor, não perguntam nada para ele e o cara vai embora. Ou seja, me parece ali que estavam avisando, sabe? Seu nome chegou até aqui, porque não houve nenhuma tentativa de quebra de sigilo bancário dessa pessoa para saber se ela recebeu algum valor, né, estranho na conta. Esse policial militar tem um passado ligado à milícia de Rio das Pedras, porque foi um vereador de Rio das Pedras que conseguiu aquele emprego para ele. É um policial que participou da chacina de Vigário Geral. Ou seja, tem um cara, é uma pessoa com um histórico criminal, né? E essa pessoa não foi investigada, né? Então você nota que desde o começo você não sabe o que é imperícia, incompetência ou agora... Ou tudo isso junto. Um acobertamento, né? Uhum. Então o Rivaldo começa com esse Giniton Lages, né? Assim, acho que o primeiro ato dele, digamos assim, é o Giniton, depois ele desmerecer a investigação, a matéria da Vera Araújo, né? Sobre a testemunha do caso, né? E aí você vai notando 2 meses depois, surge uma testemunha falsa, né? Que é o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira. O Rivaldo está... Né? Ferreirinha. O Rivaldo está envolvido nessa história. Os delegados... São 3 delegados federais que levaram isso para a DH, mas o Rivaldo tem uma conexão com o Ferreirinha, né? O Ferreirinha chega para a Polícia Civil e mente, dizendo que os mandantes foram o Orlando Curicica e o Marcelo Siciliano. O Marcelo Siciliano é um vereador com ligações, né, digamos assim, estranhas, com o mundo do mundo, digamos ali, desse mundo, né, submundo do Rio de Janeiro. Só que o Siciliano é um adversário político dos Brasão. Ele começa a crescer nos redutos eleitorais do Brasão, ali na zona oeste do Rio. Então, a digitais do Brasão já aparece nesse momento, 2 meses depois, porque o Orlando Curicica, né, vendo que ele ia se vir com puxa de canhão, ele resolve falar, né? Ele resolve falar que o Giniton, né, propôs a ele emprenhar, digamos assim, o Marcelo Siciliano, indicar que o Siciliano, né, teria sido o mandante. Ele não aceita, né? Ele é ameaçado de receber outros processos de homicídio, mesmo assim ele se mantém firme. E logo depois, meses depois, ele presta um depoimento para promotores do GAECO, do MP, em que ele não só descreve essa atitude do Giniton tentando, né, empurrar para cima o Siciliano, como descreve todo um sistema de corrupção na DH. Foi aí que surge a investigação da investigação, né? Isso. Porque ele passa a dizer, o jogo do bicho paga mensalinhos para todas as delegacias da capital do Rio de Janeiro. Membro do Escritório do Crime, que é um grupo de milicianos e matadores que agem a favor de si mesmo e de bicheiros, subornam policiais da DH para que homicídios não sejam investigados. E o chefe do esquema é o Rivaldo Barbosa. Então, a partir daí, há uma investigação. Você continua com a investigação, né, digamos, na DH sobre o crime, mas a PF entra
né, com a investigação da investigação, esse termo ficou famoso, e que a PF vai fazer uma investigação que mostra que o Brazão está por trás disso tudo. Há uma relação do Brazão com o Ferreirinha, e através de sua advogada, né? E o mal interessado em criminar o Siciliano é justamente o Brazão, porque o Siciliano, como eu falei, era um adversário político dele. É muito bom isso tudo que você traz, Flávio, porque a gente está falando ali de ocultação de provas, né? De dificultar não colocar a PF na jogada, de fato, porque não era do interesse. Nomear o Geniton também é fundamental. E também alguns detalhes ali, por exemplo, o Rivaldo determinou que o crime não poderia partir da Câmara Municipal, porque senão poderia ser classificado como um crime político. Então, tudo isso foi muito minuciosamente arquitetado para que não se solucionasse, de fato, o assassinato da Marielle e do Anderson. A grande novidade em relação ao Rivaldo não é que ele estava envolvido no caso, porque já havia suspeita, inclusive, ele ter recebido uma propina de R$400 mil para abafar, obstruir a investigação. A grande surpresa em relação ao Rivaldo é como ele se envolveu, porque praticamente ele foi um coordenador do atentado, né? Então ele determinou, né, que como você falou, que a Marielle não fosse morta num trajeto saindo, né, da Câmara, né, para não dar essa conotação. Ele, como eu posso dizer também, ele foi um agente ativo em impedir a entrada da PF na investigação do caso. E ele basicamente deu aval ao assassinato meses antes, assim, até mesmo antes que o Rony Lessa ser contratado, né? Então o Rivaldo é basicamente um coordenador do atentado. Então ele disse onde ela deve ser morta. Ela não pode ser morta aqui. Ele impede, né, que a investigação continue. Ele coloca um homem de confiança e assim, essa investigação desse homem de confiança tem uma série de erros, de contratempos, de lacunas, né? Então ele agiu tanto no planejamento da morte da Marielle, né, e posteriormente do antes, né, que foi uma vítima, digamos, acidental, né, quanto no posterior, na posterior obstrução do caso, né. Então ele está linkado no começo, durante e o fim, assim. E essa é a novidade, né, porque só se achava que ele teria sido corrompido depois da morte da Marielle. Mas não, ele estava desde o início, assim, junto com os irmãos Brazão. Ou seja, o Brazão idealizou e o Rivaldo planejou, né? Justamente, enquanto a gente está conversando aqui, estou coletando alguns comentários, né? Vendo aqui alguns comentários no nosso chat, enquanto a gente está ao vivo. E é inevitável as pessoas falarem sobre implicações do Geniton no caso. É importante porque o relatório da PF menciona que não existe indícios de que o Geniton sabia que o Rivaldo estava planejando, né, ajudou a planejar o assassinato da Marielle. Apesar dele ter tido recompensa pelos serviços prestados, apesar da nomeação, ele foi promovido a delegado de primeira classe pelo Rivaldo, mas é importante dizer isso, né? Que a PF não encontrou esses indícios. Agora, Flávio, você, a todo momento, e acho que aí a gente pode entrar além do Rivaldo, na questão dos irmãos Brazão. A gente está falando aqui de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e está falando também de um deputado. E os irmãos Brazão foram os mandantes do assassinato da Marielle. Você já tinha feito diversas reportagens mostrando indícios que implicavam ali tanto os dois irmãos, no caso Marielle. E a todo momento você apontou, por exemplo, a propina, né, que ele teria recebido. Enfim, eu queria que você contasse um pouco das investigações que você fez como jornalista e por que era tão importante o deputado federal Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão para esse caso e como é que eles foram sendo implicados e depois descartados, porque existiu isso muito no caso Marielle, né? Tudo ligava a uma outra coisa. Em um dado momento, inclusive, agora a gente sabe que territórios realmente, de fato, tinham a ver com o assassinato da Marielle, mas num dado momento se falou que não tinha mais a ver com isso, era outra coisa. Então, isso foi ficando muito nebuloso ao longo da investigação, né?
como é uma investigação muito confusa, né? Você tem informação contra informação e muito vazamento, né? Mas a primeira coisa que eu queria dizer sobre os irmãos Brazão é que eles são conhecidos como os irmãos Metralha. Aqueles personagens da Disney, os vilões da Disney. Que já indica um pouco qual é a fama deles, né? Eles são... É uma família de origem portuguesa, de pobre, né? Mas os irmãos, rapidamente, quando chegam à idade adulta, conseguem um patrimônio considerável, né? E o Brazão, ele está envolvido com questões criminais desde o final dos anos 80, né? Ele matou um homem no dia do aniversário dele, quando ele completava 22 anos. Esse homem teria entrado na festa, acusando um dos irmãos de ser amante da companheira dele. Houve uma discussão e esse homem é perseguido junto com um amigo e o Brazão atira, né, ali salvo engano, Vila Campinha ou Vila Campeira, eu não me lembro agora a localidade, ou Vila Valqueire, me desculpe, mas é fácil eu achar uma matéria mostrando isso. Então o Brazão atira nessa pessoa, ele acerta um tiro na nuca desse indivíduo e o do amigo dele acerta um tiro no maxilar, né? Maxilar, desculpe. E o Brazão, já naquela época, já era conhecido por agir em grilagem, né? O relatório da polícia do caso já indicava que ele era um homem extremamente perigoso, que andava armado e já atuava em grilagem na zona oeste do Rio, né? Posteriormente, ele se torna... Ele não é o mais velho do clã. Acho que o Chiquinho, salvo engano, ou o Pedro e o Brazão são mais velhos do que ele. Mas ele é o chefe da família, digamos assim, é o irmão mais proeminente, né? E ele passou por diversos partidos, mas o auge dele foi no antigo PMDB, MDB. Ele tinha ligação com aquele grupo do Pisciani, né? Falecido Pisciani, Albert Tassi, esses que eram os líderes do MDB no Rio de Janeiro. Ele é um cara que tem muitos postos de gasolina, né? E se envolveu durante todos esses anos em várias questões criminais. Ele foi investigado várias vezes, mas nunca foi punido, né? E desde a época da CPI das milícias, em 2008, em que o Freixo, né, lidera, é o presidente, já havia informações de que o Brazão tinha ligações estreitas com milicianos, né, da Zona Oeste. Inclusive, o nome dele foi citado várias vezes na CPI das milícias. O Brazão, ele chega a um determinado momento a ser nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né? E o Freixo tentou, inclusive, na justiça, impedir essa posse. O PSOL foi o único partido que votou contra, né? Porque ele foi escolhido pela Assembleia do Rio de Janeiro. O PSOL votou contra e, tempos depois, em uma das operações da Lava Jato, ele foi preso, acusado de receber propina de empresários de transporte público no Rio, né? E o nome dele surge primeiro quando se descobre que o depoimento do Ferreirinha é falso, é mentiroso, e que o siciliano está sendo incriminado, né, de maneira errônea, se descobre que o adversário político do siciliano é o Brazão, porque o próprio siciliano fala, né? O Curicica, né? Ele denuncia, digamos, policiais, e o siciliano denuncia, não, essa aqui é a armação do Brazão. Então o Brazão surge primeiro como um cara que queria implicar um inimigo político, né? E aí surgem outras... A partir desse momento que ele é apontado como interessado em incriminar o siciliano, surgem informações de que ele tinha inimizades com o Freixo, e a Marielle, né? Era a pessoa mais próxima do Freixo, digamos assim, fora a família dele. Foi assessora dele então, 10 anos, isso. Enfim. Havia suspeitas de que o Freixo teria ajudado o Ministério Público Federal nas operações Lava Jato e que a Marielle teria participado de uma reunião e que essa informação chegou ao Brazão. Então isso foi ventilado como uma espécie de vingança, né? Vamos lembrar que o Freixo, desde a época da CPI das milícias, ele andava com segurança, com escolta armada. Então, assim,
atentado contra a vida do Freixo era muito mais complicado, né? Ou seja, ele tinha uma escolta de policiais de elite ali. Então surgiu essa hipótese de que o Brazão teria matado o Freixo, matado a Marielle, desculpe, uma espécie de vingança, né? E aí depois surge essa informação de que a ação da Marielle em prol de pessoas carentes, né, nesses territórios, né, atrapalharia os negócios da milícia, né? Vamos lembrar de que a investigação da PF, ela traz uma informação de que o Brazão infiltrou um miliciano no PSOL. E esse miliciano começa a passar informações sobre a rotina da Marielle e ele começa a dizer que a Marielle se reúne com pessoas dessas comunidades, instando elas a resistir a a ação da milícia. E o Brazão teria ficado muito... os irmãos Brazão, o Chiquinho, né, que era vereador, né, junto com a Marielle, e o Domingos Brazão, que é o líder da família, teriam ficado muito irritados, né, com essa ação política da Marielle, né. Que, inclusive, chegou a rejeitar um PL proposto Isso, que pelo aí Chiquinho. o Chiquinho tem toda essa discussão na Câmara, e aí a PF aponta, nesse momento, para essa principal razão, digamos assim. Eu acredito que a realidade não é um romance policial, né? Um romance policial você sempre tem aqui o motivo bem certinho, bem delineado, né, do vilão, né? Eu acho que há um combo, né? Assim, você vê, um histórico de desavenças, de embates entre o PSOL com o PMDB, há um histórico de ação direta da Marielle, sabe? Na defesa, né, dessas pessoas que estão nesse território. E há também, o próprio Lessa fala, né, que talvez o Laerte, que é o infiltrado, teria aumentado, exagerado um pouco, até para justificar né, ali a presença dele, exagerado um pouco os relatos por Brazão, né? Então, dentro da motivação seria isso, negócio, a ação da Marielle e do PSOL estaria dificultando essa grilagem, esses prendimentos da milícia ligada ao Brazão na zona oeste do Rio. Eu acho que a motivação também vai ficar mais clara, ou as motivações, quando a PGR apresentar a denúncia, né? Que a gente acredita que vai apresentar também. A gente pode pensar o seguinte, o Rivaldo vai falar? A gente falou aqui, né? O Rivaldo não só participou do pós, né? Não só atrapalhou a investigação. Ele planejou, junto com os Brazão, o Rivaldo vai querer, sabe, falar, não se sabe, né? Assim, não se sabe também se outras pessoas podem surgir na investigação. Eu ia te perguntar isso, se você acha que outras pessoas podem ser implicadas nesse caso, se o Rivaldo resolver, sei lá, fechar uma delação premiada, se tem essa chance. Eu também. aponto, por exemplo, o Ronald Paulo Alves Pereira, que é um miliciano, que era sócio do Capitão Adriano, o famoso Capitão Adriano, que foi morto em uma operação da polícia baiana há alguns anos. O Adriano e o Ronald eram sócios em construções de prédios irregulares na milícia de Rio das Pedras. O Ronald aparece nessa investigação da Marielle. Ele é o cara que informa pro Rony Lessa onde a Marielle estaria naquele 14 de março de 2018. Ele informa, vai ter um evento na Casa das Pretas, em tal lugar no centro da cidade, a Marielle vai estar lá em tal hora. Né? Porque o Rony estava tentando, né, já que havia essa proibição, né, de matar a Marielle no trajeto da Câmara, o Rony estava tentando ver qual a melhor maneira de emboscá-la, né? Então, o Ronald, ele aparece como um cara que administraria esses negócios da milícia de prédios irregulares, de habitações irregulares nesses locais, né? E o Ronald, assim, eu achei estranho, porque no relatório da PF o Ronald é citado, mas não tomou nenhum depoimento, não foi registrado nenhum depoimento do Ronald no relatório. Acho que ele tem muito a contar e imagino que a PF já tenha o entrevistado. Quando ele... Entrevistado não, né? Interrogado. Quando ele foi preso, né, por causa da ação da Operação Intocáveis, a promotora que o prendeu perguntou para ele, o que você sabe sobre a morte de Marielle? Então é um cara que pode ter muito a revelar ali, né? E pode, inclusive, delinear melhor essa motivação do crime, né? Eu publiquei uma matéria em 2019 em que o Orlando Curicica
afirma que ele teve uma reunião com o Ronald e um outro PM ligado a Brasão, em que o Curicica foi convidado a entrar na empreitada de matar a Marielle, né? Então, assim, esse é um personagem que ainda não foi, nessa investigação, nesse momento, o papel dele, as eventuais informações que ele passou não foram bem, assim, esclarecidas, sabe? Então, você tem esse personagem aí que é importante, e meio que é um elo entre vários milicianos, e que tem ação direta nessa motivação, né, de grilagem e de construção de prédios irregulares na zona oeste do Rio. Muita gente comentando aqui, a Helena Rivera, por exemplo, dizendo que assistiu, inclusive, a entrevista que você deu ontem. A gente fez um programa no dia 24, né? Para quem está nos ouvindo depois nas plataformas de áudio entender, a gente fez um programa especial trazendo todos os detalhes a respeito das prisões. E ela disse que ficou muito chocada com todos os detalhes que você trouxe, porque você já investiga esse caso há bastante tempo. Inclusive, ela cita a história do atentado, entre aspas, contra o Rony Lessa, que ninguém foi a fundo, e a gente falou a respeito ontem, né? Acho que você pode explicar um pouco melhor, mas também outras pessoas justamente falando de investigações secundárias puxando esse fio. E aí eu acho que a gente está entrando aqui. Esse episódio, ele desenha, né, Flávio, tudo que é o crime organizado no Rio de Janeiro. Então, a gente tem política, a gente tem corrupção policial, a gente tem milícias. Acho que tudo isso, as motivações desse crime desenham pra gente o que é o crime organizado no Rio. A gente pode dizer, Gabi, que não existe poder paralelo. O crime organizado é o poder, é o real poder no Rio de Janeiro, né? Esse caso Marielle, eu já falei ontem, para mim, se vai a fundo, você não só resolve o caso Marielle, você vai resolver 20, 30 anos de homicídios e de ações de corrupção, de crime organizado no Rio de Janeiro. Se houver vontade política e fôlego, a gente vai cair muita gente, né? Até o Demore ontem fez uma analogia, né, com o processo da investigação lá da máfia italiana. Você tem toda uma rede, uma trama que junta crime e política. E esse caso, ele meio que é uma síntese disso, né? E aí, falando um pouco sobre o que ela falou do assalto ao Lessa. Antes mesmo do Lessa sofrer esse assalto, o Lessa mata a Marielle no dia 14 de março. No dia 13 de abril, eu vou falar o nome aqui, um advogado conhecido como Dr. Piroca, foi assassinado. Isso é surreal. Só no Brasil. Suco de Brasil, Isso exato. É uma boa... Exatamente. E esse advogado está envolvido na morte da Marielle. Ele há uma descrição de uma cena em que ele está tomando uísque com o Rony Lessa, e o Rony Lessa está ali tentando criar ali uma emboscada. Então esse advogado tem participação. Ele foi assassinado, né, em 13 de abril. 27 de abril, 14 dias depois da morte do Dr. Piroca, o Rony Lessa sofre um assalto que é bem esquisito, né? O Rony Lessa, ele sempre se encontrava com alguns amigos ali num restaurante ali no Quebra-Mar da Barra de Tijuca. Salvo engano, era uma sexta-feira. Toda sexta-feira ele almoçava com os amigos. Ele chega de carro, estaciona e, ao mesmo tempo, chega o Maxwell Correia, que é um dos envolvidos e sócios do Lessa em atividades de milícia. Que foi um nome que surgiu recentemente também, do Suel, né? No ano passado. Já tinha surgido, mas a gente não sabia ainda como era a participação dele. O Maxwell era o cara que seria o motorista do atentado, mas ele, de alguma forma, o Rony acha que ele arregou e ele acaba chamando o Elcio para participar. Chega um motoqueiro, um motociclista, e aborda o Lessa, armado, tentando puxar ou o relógio dele, ou uma corrente de ouro. E esse cara atira contra o Lessa. E aí o Maxwell revida, ele tá chegando, logo ele consegue acertar o motociclista, e o cara dá um tiro no Rony Lessa no pescoço, o cara vai embora. Só que a história é muito estranha, porque é um criminoso, eu pesquisei, é um criminoso paulista, que até então nunca havia agido no Rio de Janeiro, sabe? É estranho porque é muita coincidência que um cara que sempre agiu no Rio de Janeiro, que, salvo engano, não tinha muitas
registro de crimes violentos. Ele vai assaltar justamente um ex-capitão do BOPE, um dos maiores assassinos do Rio de Janeiro. Viu? Sendo que um mês antes, esse assassino teria matado a vereadora Marielle e o Anderson. E a investigação é pior do que a investigação da Marielle, porque sumiram com o projeto, o único projeto que tinha desapareceu, a arma do crime nunca foi encontrada, a moto nunca foi encontrada, ele foi preso, nunca falou nada, foi condenado já a 13 anos de prisão, nunca falou nada. E a investigação da polícia é uma investigação porca. Uma investigação completamente assim. E o Ministério Público endossando, né? Assim, é uma coisa que precisa ser investigado ainda, né? Como o Ministério Público do Rio de Janeiro não cumpriu o seu papel de fiscalizador da ação policial. Então, assim, você tem você tem a morte do Dr. Piroca. Desculpa, eu sempre vou rir quando... A quinta série não tem como, gente. Eu também. Tem aí esse assalto ao Leste, que é muito estranho, porque o Maxwell também tá envolvido no caso. Então, são dois caras ali que foram agredidos por um criminoso que nunca havia aparecido no Rio de Janeiro, brotou lá. E logo 1 ou 2 anos depois, não vou lembrar agora, o Macalé, que é um personagem que é o intermediário entre o Brazão e o Lessa. O Macalé é um miliciano que trabalha pro Brazão e tá ali planejando com o Lessa, né? O Macalé também é assassinado. Então, assim... E também é uma investigação que ninguém sabe, né? Sim. Então, você tem além da morte de Marielle Anderson, você tem um rol de mortes, assim, pelo menos 2, mais o assalto ao Lessa, sabe? Que até agora não é explicado, né? E, assim, não se sabe se a PF se aprofundou nessas duas mortes, desses 2 homicídios, né? Nem na própria investigação do atentado contra o Lessa, né? E é isso, pra mim é muito estranho, assim. A história do atentado contra o Lessa é mais estranha ainda do que a morte dos outros 2 envolvidos, né? E não tem investigação da DH sobre isso. Se tem, é uma investigação que ninguém sabe, né, qual a conclusão. E não se sabe se a PF... oficialmente, né, digamos assim, se a PF investigou a fundo, né, para saber por que essas 2 pessoas foram mortas e se realmente foi uma tentativa de latrocínio no caso do Lessa. Muito bem, Flávio Costa, que é jornalista, escritor. Passou muito rápido a nossa conversa, porque, na verdade, puxar esses fios todos, né, e também... essa linha histórica do caso Marielle é muito complexa. E acho que você fez isso muito bem. Quero te dar mais uma vez, inclusive, celebrar aqui o teu trabalho, porque é realmente muito importante e foi fundamental para a gente ter chegado até aqui também. O trabalho da imprensa foi fundamental nesse sentido, inclusive o seu. Então, obrigado. Obrigado, Gabi. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi todo meu e fica o convite para você voltar, sempre que quiser. Até Aceitarei. mais. Gente, o Videocast Detalhes ele vai ficando por aqui, mas antes eu tenho um recado aqui bastante importante. A gente vem conversando aqui no ICL Notícias sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, repercutindo no nosso noticiário até hoje. A gente está com uma campanha muito forte em favor da democracia, exigindo inclusive punição, investigação. E na próxima semana, né, no dia 1º de abril, o golpe militar vai completar 60 anos. Foram 21 anos sobre um regime autoritário, perseguiu, que torturou diversas pessoas. Então, hoje a gente está lançando um alerta, uma convocação, que é o Golpe Nunca Mais. E defendendo a democracia todos os dias, porque esse é o caminho que a gente acredita que a gente precisa trilhar. Então, se você também acredita nisso... Você pode entrar no ICL e ajudar a gente a combater a desinformação, que ameaça, inclusive, a nossa democracia. E essa semana, todos os assinantes vão ter acesso ao webdocumentário exclusivo sobre os 60 anos do golpe, que a gente está lançando agora. Então, se você fizer parte do ICL, você pode acessar o emdetalhes.com.br para fazer a sua inscrição e defender a democracia junto com a gente. Fica esse recado importante. E nessa semana emblemática aqui para a gente, para todos nós no ICL Notícias, e para a nossa comunidade também. Obrigada a você, então, que me acompanhou até aqui. Você fica agora com o Mercado Investimentos, para você que está me acompanhando ao vivo no YouTube. Depois tem Rolê ICL, à noite, ICL Notícias, segunda edição, então vou estar de volta mais tarde, te espero também. E você pode, claro, nos ouvir pelas plataformas de áudio. O episódio fica completo e disponível para você. Até amanhã.
60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje. É o mesmo método, é a mesma coisa. Manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São inclusive lemas declaradamente de extrema direita.